Bom dia, gente. Bom dia. Deixa eu erguer o som aqui que tá muito baixinho. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia. Gente, que preguiça hoje. Vou tomar um cafezinho para dar uma animada. E vamos lá, né? Então, gente, ó, eu vou começar aqui porque o tema de hoje a gente vai trabalhar algumas coisas bem, né? O tema ele é muito longo e assim, né? Então, aí as pessoas que forem entrando, depois eu vou publicar a aula, aí as pessoas vão acompanhando. Ô, gente, vocês perceberam que ontem à tarde, no finalzinho da tarde, eu postei a aula de filosofia. Não sei se vocês viram, no grupo do WhatsApp da sala. Vocês chegaram a ver? Eu vi, prof. Então, gente, então é assim, né? Eu tô postando os conteúdos, né, de filosofia na quinta. No domingo eu gravo as aulas, aí eu subo as aulas, eu coloco as aulas no YouTube, né, na segunda-feira, né? Porque eu estava vendo que só o ter, assim, eu não ia conseguir fazer as aulas ao vivo com vocês de filosofia por conta dos problemas de horários, problemas de cuidar do meu filho. Aí eu tô gravando essas aulas, né? Acho que está sendo de uma certa forma proveitoso, né? Porque aí vocês estão dando continuidade ao que nós estávamos vendo, né? Acho que é legal nesse sentido. Então, gente, ó, eu vou começar aqui. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me interrompam aí para a gente ir falando sobre o assunto. Gente, então é o seguinte. Na semana passada, a gente estava falando sobre, né, as navegações espanholas, né? Como que o Colombo chegou aqui na América, né? Então, a gente viu que o Colombo, ele chegou na ilha que hoje é chamada de Santo Domingo, ou Haiti, né? Então, e com o passar do tempo, nós devemos pensar o seguinte: o espanhol ele chegou na região ali daquelas ilhas caribenhas, só que ele vai ter contato com a América Central, né? Então ele vai chegar na América, né? Ali na região, né? Ali na América continental, né? Que nós chamamos hoje de México, né? Então, nós temos ele, ele dominou primeiro as ilhas, depois foi para a conquista, né, da América, da região que hoje é o México. Gente, ó, é assim, uma das coisas que nós devemos levar em consideração. Nós sabemos muito mais dos gregos do que dos povos pré-colombianos, né? Então, o ano passado, no sexto ano, eu trabalhei um pouquinho com vocês a sociedade Inca, Maia, Azteca, né? Acredito que os alunos que tiveram aula comigo o ano passado lembram um pouquinho disso. Assim, o porquê que nós, né? O porquê que nós conhecemos muito da história da Grécia, mas nós conhecemos muito pouco da América, né? Da América pré-colombiana, né? Desses três povos que eu citei aí para vocês. Lembrando, a história ela é escrita e ela é produzida a partir da visão de quem vence e não a partir da visão assim, dos vencidos. Então, o europeu ele vai contar a história a partir do seu ponto de vista. Isso acredito que a gente já sabe muito bem, né? Então, o europeu ele tem essas características aí. Ele vai contar a história a partir do que interessa para ele e não o que realmente aconteceu. Porque é o seguinte, ó, uma das coisas que nós devemos levar em consideração também é o seguinte: esses povos que nós vamos estudar hoje, no caso, o povo asteca e o povo inca, nós temos uma visão um pouco disturbada, né, nós temos uma visão que não condiz com a verdade sobre eles. Primeiro,
eles não formaram um império unido. Eles eram muito próximos do que era praticado pelos romanos. Então, os astecas e os incas, eles vão dominar o território, ali no caso, os astecas, na região onde hoje é o México, e os incas, ele vai ocupar toda a região que hoje é a região considerada a região andina, né? Andina, que é a Cordilheira dos Andes. Então, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, era o território inca. Então, por que eu estou dando essa introduçãozinha aí primeiro para vocês? Porque é o seguinte, os incas e os astecas, eles vão dominar os povos que viviam ali, só que numa contrapartida, eles vão cobrar impostos para esses povos que vão ser dominados. Tudo bem? Então vamos dizer o seguinte, eu vou dominar, né, no caso, os espanhóis. Eles vão chegar na região onde hoje é o México, né, e eles vão entrar em contato com esses povos. Só que esses povos, eles tinham uma dinâmica social, né, eles tinham os acordos sociais entre eles dessa forma. Então, eu vou dominar o seu território, numa contrapartida, então você vai poder continuar mantendo a sua cultura, só que você vai ter que me pagar impostos e você vai ter que me dar oferendas de homens para o meu exército. Como assim homens para o meu exército, né? Então, de tempos em tempos, cada cidade que compunha o Império Azteca e o Império Inca, ele era obrigado a enviar jovens para compor o exército dos reis astecas e os incas. Tá dando para entender mais ou menos? Tá, gente? Exato. Por que isso é importante? Vamos levar em consideração o seguinte. O primeiro conquistador da América, né, os meninos eles podem ter uma visão do seguinte, que nem aquela taça de futebol que é chamado de Libertadores da América, ele dá homenagem àqueles que conquistaram a América e àqueles que deram a independência aos países latino-americanos. Mas, assim, o primeiro personagem que nós vamos estudar aí é o Hernán Cortés. Quem assistiu Chaves aqui já sabe que em algum momento na escola lá do professor Girafales, ele faz uma mençãozinha ao Cortés, né? Então, ele faz uma mençãozinha lá ao Cortés, e o Cortés, né, no caso aí, ele vai viver de 1485, ele vai falecer em 1577. Gente, é importante da gente levar em consideração isso. Uma coisa importante é que nós devemos levar em consideração que o primeiro contato com o Cortés ele chega na América e o índio vai considerar ele uma divindade. Gente, o índio nunca tinha visto um cavalo, né? Então, o índio nunca tinha visto um cavalo. Aí, do nada, ele vê os barcos chegando do leste. Eles atracam no litoral da onde nós chamamos hoje México e Guatemala. E começa a descer animais que para eles era algo bestial. Era algo fora do comum. Um animal com duas cabeças, né? Duas cabeças, a cabeça do homem e a cabeça do cavalo. Né? Porque eles acreditavam que o cavalo e o homem eram um ser só. Tudo bem? Então, o Hernán Cortés, ele vai ser recebido pelos astecas como se fosse um deus, e os astecas vão levar o Cortés até a região chamada Tenochtitlan, que era a capital do reino asteca. Essa Tenochtitlan, hoje, é a cidade do México. Né? Então, a cidade do México, que é a capital mexicana. Gente, uma coisa importante que nós devemos levar em consideração. Essa cidade, ela foi construída sobre um lago. Né? A cidade do México, antes dos europeus, ela era uma cidade construída sobre um lago. Então, os índios, eles construíam o que eles chamavam de chapanas, que eram pequenas ilhas
artificiais, né? Então eles criavam ilhas no meio do lago e construíam as suas edificações. Então, por que essas ilhas elas são importantes? Porque os astecas, eles vão começar a produzir alimento nessas ilhas. Então eles vão pegar a terra fora do lago, criar essas ilhas artificiais e eles vão adubar essas terras com grama, assim, a palha do milho, quando o milho ele é colhido, e ele vai fertilizar também essas chapanas com esterco humano, né? Então as pessoas usavam fezes humanas para fertilizar o solo, né? Então, o porquê essa cidade ela era tão importante, né? Como ela ficava no meio de um lago, quando ela ficava no meio do lago, ela tinha um sistema de segurança que funcionava da seguinte forma: o invasor tentava chegar nessa ilha, eles cortavam as pontes. Então, eles iriam isolar essas cidades. Tudo bem? Porque eles estavam numa ilha. Então, se você não tem ponte, não tem como você atacar. Então, no caso aí, o rei que vai ordenar essa medida, vai ser o Montezuma II. Né? O Montezuma II, ele será esse imperador que vai ordenar essa forma de segurança. Vai fechar. Porque é o seguinte, no primeiro momento, o Montezuma e o Cortés, eles vão trocar presentes. O Montezuma vai entregar ouro para o Cortés e o Cortés vai oferecer objetos de valores assim questionáveis, espelhos, essas coisas que nós vimos que vai acontecer aqui no Brasil também. Só que quando o Montezuma, assim, o Cortés, ele vê aquele monte de ouro, porque o Inca, ou melhor, o Azteca, ele acreditava que o ouro era uma representação do Deus Sol aqui na Terra. Então, quanto mais ouro, mais a bênção dos deuses. Então, para o europeu, ele vê aqueles prédios construídos em ouro, sabe? Tudo aquilo que os astecas usavam tinha o ouro. Né? Os astecas não dominavam o ferro, mas eles dominavam a metalurgia do ouro. Então, mais difícil, né, professor? Porque o ferro, ele é assim, o ferro é um tipo de metalurgia que exige um pouco mais de temperatura. E os fornos que os astecas tinham aqui não tinham condições de dar essa temperatura para fundir o ferro. Tudo bem? Então, mas o ouro era um metal que os astecas usavam em abundância. Eles usavam muito ouro. E isso vai atrair a cobiça do colonizador. O colonizador, ele vai cobiçar esse ouro. O que o Cortés vai fazer? Vai começar a criar ataques a essas cidades. Nesse sentido, aí o Montezuma vai começar a perceber o seguinte: eles não são tão deuses assim. Então, Montezuma vai fechar a cidade e vai começar a atacar os espanhóis. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Lembra que eu falei para vocês no começo da aula que os astecas, eles dominavam os povos e ele vai, né, no caso aí, né, e ele vai impor a vontade dele, a única coisa que ele vai pedir é contribuição em ouro e homens para o exército? Então, nesse sentido aí, vai ter um povo que vivia na região ali, próximo do México, que ganhava o nome de mexicas. Né? Tanto é que o nome de México vem de mexicas. Então, esse povo mexica, ele era um inimigo histórico dos astecas. Eles eram um inimigo histórico dos astecas. Então, uma coisa também importante aí, o Montezuma, ele vai dar como presente, né? Ele vai dar como presente para o Cortés a mão de uma mexica, né? De uma das suas esposas, de uma mexica chamada Maliche, né? Ele vai dar, né, a mão dela em casamento. Então, essa mulher aí, ela era poliglota. Então, ela sabia falar a linguagem asteca, ela sabia falar também, ela começa com essa relação com o Cortés,
ela vai levar o Cortés até os líderes mexicas. Aí o Cortés vai ter um aliado contra os astecas, que é o povo mexica. Tudo bem até aí? Tudo bem, gente? Sim, professor. Então, nesse sentido aí, então, o que vai acontecer? Vai acontecer uma guerra civil, vai acontecer uma guerra entre os europeus e os mexicas, né? Os europeus mais os mexicas contra os astecas. Uma coisa importante que nós devemos levar em consideração. Os astecas, eles eram muito mais numerosos do que os europeus e os mexicas. Né? Então, o que vai ser usado para conquistar, né, no caso aí, a cidade, né, a cidade de Tenochtitlan, né, que é a capital do Azteca? É assim, o índio, o nativo americano, ele não tinha contato, né, com as doenças do europeu. Eles não tinham contato, então eles não tinham anticorpos para lutar contra essas doenças. Então, o índio ele vai começar a morrer de doenças simples para nós hoje, né? Gripe, né? Malária, ou malária não, desculpa. Varíola, né? Eu confundi a varíola com a malária, né? Mas a varíola, então, né? No caso aí, a febre bubônica, que era controlada na Europa, mas chega aqui na América, e a peste negra também vai começar a causar mortes aqui na América, principalmente dos índios, porque é o seguinte, gente, o nosso corpo, quando ele tem contato com um tipo de doença, ele cria anticorpos. Eu acredito que hoje está todo mundo ligado na vacina do Covid-19, né? Todo mundo quer que chegue a vacina. Então, só que... vai ser testada hoje. Então, só que naquele período não existia vacina. Só que é o seguinte, o europeu, como ele já tinha contato com essas doenças, o europeu ele já tinha anticorpos. Ele tinha anticorpos contra a gripe, contra a varíola nem tanto, porque a varíola é uma doença muito violenta, mas sabe, ele tinha mais resistência a essas doenças. Mas o índio não. Então, milhares de índios vão morrer por conta dessas doenças. Isso vai enfraquecendo, no caso aí, né, o Império Azteca. Então, o Império Azteca ele vai ser atacado com armas de fogo, ele vai ser atacado pelos europeus e pelos mexicas, e também com armas biológicas, porque eles nem pensavam nisso, mas pensa bem. Gente, é o seguinte, a doença, ela mata muito mais do que um tiro. Porque pensa bem, um índio infectado ali na cidade de Tenochtitlan, que ela estava sitiada, ela estava cercada, essa doença vai se espalhar para mais pessoas e essa doença vai gerar cada vez mais mortes. Tudo bem? Então, isso é uma questão muito importante que nós devemos levar em consideração. Né? Então, a população indígena, a população asteca, ela vai sofrer muito com isso. E isso vai ser um problema considerável para eles. Né? Tanto é que, assim, coloca, né, que no caso, o Cortés, ele vai conseguir capturar a cidade e ele vai executar o Montezuma II, né, por conta desse sentido. E uma das coisas que nós também devemos levar em consideração aí, os europeus, eles vão destruir a cidade e eles vão usar as pedras para poder construir a sua cidade. Então, a cidade que hoje é a cidade do México, ela foi construída sobre a cidade de Tenochtitlan. Né? Então, ela foi construída com as próprias pedras da cidade. Então, o europeu, ali a região do Cortés, nós devemos levar em consideração isso. Tudo bem até aí? Essa parte aí do Hernán Cortés? Sim. É assim. Sim. Oi, pode falar. Quem ia falar alguma coisa, pode falar que eu cortei, desculpa. Oi? Alguma dúvida? Né? Tanto é... Hoje... Oi? Não. Então, é que a bandeira do México, ela tem um símbolo asteca, né? Alguém saberia me dizer qual é esse símbolo asteca?
a bandeira do México? Não? Gente, a águia comendo uma cobra sobre um cacto, né? Os fundadores da sociedade azteca, assim, os fundadores da cidade de Tenochtitlan, eles eram nômades ali naquela região. E eles vão ter uma revelação divina, que quando eles encontrassem uma águia devorando uma serpente sobre um cacto, eles iriam construir a sua capital. Né? Isso a gente falou isso no ano passado, mas é bom a gente lembrar. O europeu, o espanhol, quando ele funda a sociedade mexicana, ele vai usar elementos do povo azteca para criar sua cultura. Um desses aspectos é a questão da águia, né? A águia devorando a cobra sobre o cacto. E o europeu ele vai usar muito também a base alimentar dos aztecas, que é o milho. Então, a comida mexicana ela é muito rica no milho, né? Tanto é que quem vai em restaurante mexicano sabe que tortilhas, né? A tortilha, o burrito, isso é tudo feito de milho, né? É milho com carne, milho com feijão, milho com pimenta. Né? A pimenta também é uma herança muito forte do povo azteca. Né? A pimenta, o tomate, né? São tudo heranças, né? É herança dos povos aztecas. Tudo bem aqui, gente? Tudo bem? Uhum. Então, Ô, professor, oi. tem uma pergunta. Pode falar, Bruno. Eu não sei qual povo que é, mas eu acho que eram os Incas, que eles, entre aspas, eles sabiam a data do fim do mundo. Não, Assim. os maias. Os maias, assim, os Por que maias... eles queriam saber sobre isso, professor? Gente, é assim, tudo que tem um começo tem um fim. Você não concorda? Tudo nasce, desenvolve-se, cresce e morre. Tudo no mundo tem isso, ou melhor, tudo no universo, até as estrelas têm isso. Tem alguns estudos que até falam que os buracos... Se tudo tem um começo, um meio e um fim, é algo inevitável. Em algum momento, a espécie humana ela vai deixar de existir. Isso é fato. Fato. Tanto é que nós estamos passando pelo momento de pandemia que pode ser entendido como uma possível extinção da espécie, se não tivermos os devidos cuidados. Né? É uma das coisas que nós devemos levar em consideração. Os maias, o calendário deles era um ciclo. Então, era vários círculos que um girava ao redor do outro e isso dava uma quantidade de anos, que era em torno de 3.000 anos, mais ou menos. Então, o que acontece? Em um determinado momento, ele fala que a cada 3.000 anos o mundo acabava para renascer de novo. Era um ciclo. Então, nasce, se desenvolve, chega ao fim e volta de novo. Gente, é mitologia. Mitologia, a gente tem que entender que a religião deles, eles acreditavam nisso. Só que chegou um determinado do século XIV, antes mesmo da chegada do europeu, os maias, eles vão embora, eles vão abandonar as suas cidades. Só que eles diziam, tinha a lenda, que ia chegar homens do mar, né, que iriam provocar o fim do mundo deles. E eles não estavam errados. Não é o fim do mundo, mas o fim da sociedade deles, né, gente? É só a gente pensar. O europeu chegou aqui e ele vai impor a sua cultura aos índios. A gente já falou sobre isso. Né? A questão de hegemonia. Hegemonia é o seguinte: eu conquistei aquele território, então a partir de agora quem manda sou eu. Então vocês vão cultuar a minha religião, vocês vão falar a minha língua, vocês vão começar a respeitar os meus costumes. Isso que é hegemonia. Que a gente já falou na aula de filosofia, nas últimas 2 semanas na aula de filosofia eu tratei um pouquinho sobre isso, né, que eu coloquei para vocês lá os vídeos. É importante vocês pensarem isso. Então, o europeu ele vai impor a sua hegemonia. Tudo bem, gente? Então, foi o fim do mundo para a sociedade pré-colombiana. Não foi o fim do mundo como... Tanto é que eles fizeram um cálculo que no calendário maia, o fim do ciclo que eles estavam vivendo, quando eles abandonaram a cidade, era dia 21/12/2012.
Aí começou até aquele monte de, o mundo vai acabar no dia 12 de dezembro de 2012. Até que tem um filme, né, gente? Tem um filme que é 2012. Eu já assisti, professor. Então, Bem gente, da é uma hora. previsão, sabe? É que o ser humano, ele adora tentar prever o fim do mundo. Então, qualquer coisinha que acontece, o ser humano, ele quer dizer, o mundo vai acabar, né? A Covid-19 é um sinal que o mundo vai acabar. A nuvem de gafanhoto na Argentina, o mundo vai acabar. O terremoto que aconteceu em certo lugar, o mundo vai acabar. Não é bem assim, gente. Não é bem assim. Temos que levar em consideração algumas coisas, alguns fatores. Tudo bem até aí? Tudo bem? Eu tô vendo que a Nicole tá com uma carinha tipo Sim. assim, né? Ai, meu Deus do céu, né? Mas tá tranquilo, né, Nicole? Tá, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho aqui de Pizarro, né? Então, Francisco Pizarro. Pizarro, ele foi o conquistador dos Incas. Né? Ele foi o conquistador dos Incas. Então, o Pizarro, ele nasceu em 1406 e ele faleceu em 1551. Quem vai conquistar em 1532, né? Então, gente, é o seguinte, o Cortés, assim, o Pizarro, ele vai ter uma estratégia um pouquinho diferente do Cortés, né? Ele vai chegar na América com 180 homens. 180 homens. Uma questão aí importante que nós devemos levar em consideração. O número de incas estava mais ou menos, ninguém sabe exatamente o censo, mas o Império Inca todo tinha mais ou menos em torno de 150 milhões de pessoas. Mais ou menos. Então, a Cordilheira dos Andes toda. Então, desde a Argentina até o Peru, que a capital do Império Inca era a cidade de Cusco, né? Cusco hoje é uma das principais cidades do Peru, né? Então, essas cidades aí, ela somando tudo, dava mais ou menos essa porcentagem. Gente, então nesse período aí, né, nós tínhamos o Sapa Inca. Então, o que é o Sapa Inca? O Sapa Inca era o grande Inca, né, que é o rei Inca. Ele vai ganhar o nome de Sapa Inca. Tudo bem? Então, ele era o Deus Sol. Ele era como se fosse o faraó dos egípcios, né? Só que com o nome Sapa Inca. Então, o que vai acontecer aí? Então, vai ter uma disputa entre dois irmãos. Um vai se aliar né, no caso, um vai se aliar ao Pizarro e o outro vai resistir ao Pizarro. No caso aí, né, o Atahualpa, né, que esse nome é meio complicadinho de ler, mas assim a gente tem que pensar como é que eles diziam. E nós temos o Huáscar. O Huáscar, o Sapa Inca, ele foi sequestrado, né? Ele foi sequestrado pelo Pizarro. Ele foi sequestrado e o Pizarro ele pediu o seguinte: como resgate, ele vai pedir uma quantidade inimaginável de ouro. Ele vai assim, ele tinha uma sala no palácio do Sapa Inca que era mais ou menos em torno de 20 metros quadrados de área. Então, ele queria aquela área lotada de ouro. E os incas vão dar essa quantidade aí de ouro. Então, gente, só que nós temos que levar em consideração também um aspecto muito importante. Os incas, eles acreditavam que os deuses, eles precisavam de sangue para viver. Sacrifício humano e sacrifício pessoal. Então, todo ano, o Sapa Inca, ele tinha que criar um ferimento e fazer um sacrifício de sangue para os deuses. E o europeu, ele chega com uma nova crença aqui na América, né, que é o cristianismo. Gente, o cristianismo, ele prega que o Filho de Deus, né, Jesus, né, o Filho de Deus, ele se doou para a salvação do mundo. Então, para o Inca, aquilo era muito, muito parecido com a sua religião, né? Porque como o Sapa Inca e todos os sacerdotes, eles faziam sacrifício de sangue, então você imaginar o Filho de Deus, deu a sua própria vida para salvar a humanidade. Então,
Então, os incas vão começar a se converter ao cristianismo. Então, isso vai criar uma desestabilidade dentro do reino, né? Vai criar uma certa instabilidade. Isso vai fazer com que crie um certo conflito entre eles, né? Entre os próprios incas. E isso, o seguinte, então, no caso, o Pizarro, ele vai começar a conquistar aquelas cidades, né? Vai começar a conquistar principalmente a cidade de Cusco. A cidade de Cusco vai se tornar a capital da colônia, né? Da colônia espanhola aqui na América no primeiro momento. Depois a América Latina, né? América do Sul, ela vai ser dividida em vários pequenos reinos, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? Reinos, sub-reinos, capitanias, entre outras coisas. Então, o que vai acontecer aí? Então, nesse sentido, né? Então, a América Andina vai ser conquistada, só que de uma questão muito relevante, né? Aquela questão das doenças. Então, as doenças, ela vai causar um estrago muito grande também na América Andina, né? Aquilo que nós falamos dos astecas também se aplica na América Andina. E assim, gente, então, só para a gente concluir aí, né? Então, os impérios andinos e o império asteca, ele deixa de existir. O europeu, ele vai começar a usar a mão de obra indígena. Lembrando, na América Espanhola quase não teve escravidão africana. Então, o europeu, ele vai escravizar os índios na América Espanhola. Né? Ele vai usar o trabalho do índio. É o índio que vai trabalhar. Então, eles vão começar a ter o sentido de aumentar, né? Aumentar cada vez mais seu território, vai começar a usar essa cultura e vai criar a política de extermínio do índio. Né? Tudo bem, gente? Alguma dúvida por enquanto? Não. Dúvidas, perguntas? A gente ainda tem 7 minutos. Hein, galerinha? Ainda não, professor. Não. Beleza? Quer falar alguma coisa interessante? Feliz Dia dos Amigos aí, que eu não consegui dar para todo mundo ontem. Feliz dia do amigo, né? Ontem foi o dia do Ô, amigo. professor, Oi. o único que prevê certo é os Simpsons. Oi, não entendi. É o quê? Os únicos que prevêem certo são os Simpsons, porque tudo que eles preveem lá acontece. Pior que é Olha, verdade. Eu tenho até medo dos Simpsons, mas vamos lá, né? Eles preveram várias coisas, mas vamos levar em consideração assim, gente, ó, vamos pensar um pouquinho assim, ó. A gente está terminando, né? Eu acredito, eu quero muito que isso acabe logo para a gente poder voltar às nossas aulas presenciais. Né? Eu sei que as aulas aqui estão sendo, assim, eu estava sentindo falta disso aqui, estava sentindo falta de olhar para a carinha de vocês, de poder ver as reações, de poder dar bom dia. Né? Então, o legal das aulas online é isso. Só que, gente, é impossível você negar que o contato visual e o contato físico com as pessoas é algo que nos caracteriza como povo. O brasileiro, ele adora estar junto. Lógico, né? Essa pandemia, ela vai trazer alguns efeitos. Isso aqui que nós estamos fazendo agora, isso aqui vai continuar durante algum tempo. Eu acredito que pelo menos até a vacina não estar disponível, isso vai continuar. Uma outra coisa importante, nós vamos valorizar muito mais o contato com o outro. Gente, sabe? Estar junto. Né? Aproveitar o tempo de deixar de lado o que eu considero ruim. O material, ele não é importante. O importante é a convivência entre as pessoas, o bem que você faz ao outro. Né? Eu vejo muito isso hoje, gente. O que está acontecendo no mundo é real. Eu nunca pensei em ter vivido isso. Eu, como historiador, eu estudo muito essas questões de doenças. Só que eu nunca pensei ser testemunha ocular de uma pandemia. Isso é a vida de todo mundo. Então, gente, ó, vou ressaltar isso que eu estou falando aqui para vocês. Precisando conversar, precisando trocar uma ideia, precisando xingar alguém, né? Precisando falar alguma coisa,
Né? Vocês podem me chamar no WhatsApp, que não tem problema não. A gente troca uma ideia, a gente brinca, né? A gente pode contar piada, fazer qualquer coisa. Então, gente, ó, precisando de mim, eu estou à disposição. Apareceu dúvida nos exercícios? Me chama no WhatsApp, não tem problema. Eu posso demorar para responder, mas eu respondo. Tudo bem? Tudo bem, gente? Assim, eu gosto de brincar aquela coisa, né? Eu só tenho cara de ser bravo. Eu ainda não mordo. Eu só mordo quando fecho a boca. Tá bom? Eu só mordo se for pizza. Se for pizza, eu tudo bem. Tá bom? Então, gente, ó, eu vou fechar aqui, porque daqui a pouco vocês têm aula com outros professores. Eu agradeço muito pela atenção, agradeço muito pela interação. Obrigado, bom dia para vocês e até a próxima, tá bom? Bom dia, gente. Até mais. Tchau pra você. Até mais. Tchau, tchau.